Eu acho que todos nós sabemos, de um jeito ou de outro, o que é exclusão, rejeição, preconceito, injustiça. E eu quero falar de um escritor que fala muito disso, que fala dessa dor, que é Thomas Bernhard, um escritor austríaco, contemporâneo, ou seja, ele nasceu em 1931, morreu em 89, e escreveu majoritariamente nos anos 60, 70 e 80. Um escritor renomado, prestigiado, aclamado, mas também, ao mesmo tempo, odiado, porque nas suas obras, então ele escreve na Áustria após a Segunda Guerra Mundial, ele é um escritor pós-guerra, e ele tem uma obra de denúncia. Então, ele é um escritor que joga no ventilador. Então, o que ele joga no ventilador? Que vocês, austríacos, vocês foram nazistas, sim. Vocês participaram do nazismo, sim. Igreja Católica foi cúmplice do nazismo, sim. Participou. O sistema de educação, não é? A educação autoritária, a educação coercitiva, a educação opressora, a educação que obrigava a gente a cantar as canções nazistas e que depois obrigou a gente às orações católicas, o preconceito contra filho de mãe solteira, o preconceito contra o meu avô que viveu com a minha avó durante 50, 60 anos, mas não foi casado pela Igreja Católica, né? Não passou pela cerimônia da Igreja Católica, e por isso, quando o avô dele morreu, não tinha cemitério para enterrar, porque todos os cemitérios eram católicos e ninguém queria enterrar uma pessoa que não tinha sido casada oficialmente pela Igreja Católica. O corpo ficou apodrecendo e todo mundo procurando um lugar para enterrar. Então ele denuncia tudo isso, ele denuncia as diferenças sociais, quer dizer, enquanto você tem o bairro pomposo de Salzburg, a gente precisa entender que Salzburg, que é a sua cidade natal, que é a cidade que fica à beira dos Alpes, ela é a cidade de Mozart, né? Ela é uma cidade chiquérrima, riquíssima, cheia de castelos e prédios do barroco e tortas maravilhosas que você vai comer, e festivais de música clássica, festivais de ópera. Você está andando, você vê uma carruagem passando, né? Então ela é uma cidade extremamente turística, ela é um palco, ela é uma encenação, ela é um teatro, parece que você está entrando num conto de fadas. E ele denuncia, não é só isso, isso daqui é uma farsa. Isso daqui é uma representação. Tudo que é novo, que é criativo, é esmagado aqui. A gente fica sem ar, é sufocante, tá? É uma cidade, é um país conservador, é um país nazista, é um país preconceituoso, e toda essa farsa da Sissi com a Romy Schneider e as montanhazinhas, tudo isso é uma mentira. As pessoas são más. Vocês são pessoas medíocres, burras e más, e sem importância. Então, tá, esse é o escritor. Por que eu tô falando dele, por que a gente gosta dele? Primeiro, pela identificação que a gente tem com essas experiências de exclusão. Segundo, pelo estilo genial, porque a forma como ele descreve tudo isso, como ele coloca tudo isso, não é assim chorando, se lamentando, porque na realidade quando ele escreve ele já não precisava mais disso, ele já era famoso, mas é jogando na cara tudo o que aconteceu, e o estilo dele é um estilo peculiar. Ele inaugura um novo estilo de escrita, que é a repetição obsessiva das mesmas palavras ou de variações das mesmas palavras. E isso, para mim, como psiquiatra, é extremamente interessante, porque isso reproduz, na minha opinião, uma forma de pensamento. Todos nós temos pensamentos obsessivos, a gente fica repetindo aquela ideia, aquele plano, ou aquilo que nos magoou, aquele detalhe que a gente não conta para as outras pessoas, porque a gente não quer ser muito ridículo, a gente sabe que as pessoas não vão entender. E através da literatura, aquilo fica colocado à mostra. É como se fosse alguém falando a verdade, mostrando a verdade do encadeamento do pensamento de uma pessoa. Então, é pelo estilo, pela sinceridade, pela honestidade, pela autenticidade, quer dizer, é uma literatura de desmascaramento. Cara, vamos falar a verdade. Vamos dizer o que realmente aconteceu e como foi. De fato, ele tem uma infância extremamente sofrida. Não dá para entrar em todos os detalhes, mas assim,
Ele é filho de mãe solteira em 1931, o que era uma coisa absurdamente constrangedora. Por isso que, embora filho de pais austríacos, o parto acontece na Holanda, escondidamente, para para que não fosse revelado ali. Depois de um ano que a mãe o traz para morar com os avós, ele viveu sempre na pobreza. Quer dizer, nessa época, antes da Segunda Guerra, a Áustria não tinha tanto dinheiro assim e ele fazia parte das pessoas pobres, então sempre morando em ambientes apertados e dividindo casa com não sei quem, e sempre essa coisa da falta extrema de dinheiro. Ele sofreu preconceito porque um tempo eles foram morar na Alemanha, então era a fronteira Alemanha e Áustria. Então, embora ele fosse austríaco, eles já estavam numa cidadezinha que já pertencia à Alemanha. E nesse vilarejo ele ia para a escola. E na escola eles falavam, olha lá o austríaco, né? De uma forma rebaixando a pessoa, né? Olha lá o austríaco, ele sofreu preconceito com isso. Sofreu muito porque ele fazia xixi na cama e a mãe o castigava das mais diferentes formas, expunha para todo mundo, pendurava lá a roupa toda molhada e todo mundo ficava sabendo que ele fazia xixi na cama. Depois ele foi colocado num internato, acho que católico, lá na Turíngia. Católico não, era um internato nazista. Começando o nazismo, lá ele também sofreu muito, apanhou muito, e humilhações, também fazia xixi na cama. Pelo fato dele fazer xixi na cama, ele não podia comer o mingau, que era doce, os outros meninos comiam, e ele, imagina, uma criança, não podia comer o mingau doce porque fazia xixi na cama, só que ele não conseguia deixar de fazer, então todo dia ele não podia comer o mingau doce. Depois ele foi para um internato nazista em Salzburg, e lá ele conta todo esse período da guerra. Então ele faz uma descrição da guerra, talvez esse seja o livro mais importante, são 5 autobiografias. A primeira se chama Die Ursache, a causa, né? E é quando ele começa descrevendo esse período do internato, quando ele tinha uns 13, 14 anos, e morava em Salzburg, como já disse, nesse internato, que era uma escola e que era regida por um diretor nazista fanático. Então ele conta todos os rituais de violência, de tortura, os momentos de bombardeio da cidade de Salzburg, os momentos passados nos porões, né, para se proteger dos bombardeios, as pessoas que ele viu mortas nas ruas, e como a sociedade hoje se esqueceu disso tudo, como agora está tudo muito bonito, florido, quando ele passa por lá, ninguém sabe daquilo que aconteceu, da cena que não sai da cabeça dele, que ele sempre da qual ele sempre se recorda quando ele passa por essa rua. Ele conta a cena de ele ter visto uma mão assim na rua, ele achou que fosse um pedaço de boneca, mas não, era a mão de uma criança. Então ele retrata tudo isso. Mas o que me chama atenção e onde eu gostaria de chegar também é que, para mim, embora ele seja essa pessoa nesse texto que está acusando todo mundo, como se fosse, ele não é um adolescente. Ele não tem essa postura de um adolescente que fica, olha o que vocês fizeram comigo, olha o que eu sou, olha o que não sei o que. Não é isso. Não é essa criança, essa postura infantil de ficar acusando, tá vendo, por culpa de vocês que eu sou assim, assim, assim. Não, porque ao contrário, ele para mim, e é aí que para mim é o principal ponto, ele é um exemplo a ser seguido de resiliência, de superação. É uma pessoa que não se deixou destruir por todas essas experiências pelas quais ele passou. Tudo falava contra. Tudo era para que ele não se tornasse quem ele se tornou. Feio, burro, de difícil educação, pobre, com problema, né, fazendo xixi na cama, rejeitado pela mãe, depois doente, teve uma doença pulmonar gravíssima, ficou à beira da morte por um bom tempo. Mas o que é, e aí é o fascinante, o que é que deu essa força de espírito, de resistência, que é o que a gente tem que aprender, que é o que eu, como psiquiatra, gostaria de passar para os meus pacientes. De onde vem essa força de resistência? A gente poderia falar, ela vem do ódio. Talvez, de falar para as pessoas, não, vocês não vão me destruir. Mas eu acho que ela vem de 3 coisas que eu vejo na história dele. Uma foi o amor do avô.
Então e o avô foi um escritor de pouco sucesso, um escritor pouco conhecido, um escritor frustrado. Então é como se ele pegasse essa incumbência do avô e se tornasse aqui um grande escritor. Então eu vejo um pouco, eu suspeito, são hipóteses minhas. Uma coisa é o avô que lhe deu amor, o avô que confiou nele, e eu acho que é esse legado que o avô lhe transmite. A segunda coisa, eu acho que é o talento, é a arte. Então, a arte tem esse poder. E é por isso que eu falo em muitos dos meus vídeos e que eu sigo repetindo, quando você passar por injustiças, por coisas terríveis, ou seja, o que for, encontra aquilo que te fascina, aquilo que é maior que você. O que é maior que a gente? É a arte e a espiritualidade. E a investigação científica, filosófica, intelectual. Quer dizer, é alguma coisa que permanece, que está lá, apesar das minhas adversidades pessoais. E isso me dá força, isso me eleva, isso me eleva para além das pessoazinhas que me perseguem, que não gostam de mim, que falam mal de mim, que me atormentam, o cara lá no meu emprego, a minha vizinha, aquilo me tira daquilo. Isso é a arte, a investigação intelectual, científica, filosófica, mas também e principalmente a religião, a espiritualidade. No caso de Thomas Bernhard, eu acho que foi a arte. Ele se ocupou muito não apenas da literatura, mas também dentro da literatura do teatro e principalmente também da música. Então, eu acho que a arte foi um instrumento de resiliência. O avô, a arte, e a outra coisa foi uma coisa muito peculiar, que eu também não entendo muito bem, mas ele conheceu uma mulher 37 anos mais velha, e ele conviveu com essa mulher durante, acho que uns 20, 30 anos. Eles tiveram um relacionamento que cujos detalhes são desconhecidos, provavelmente não foi um relacionamento propriamente erótico, mas era um relacionamento era um relacionamento bionívoco. Eles eram os dois juntos, viajando juntos, sempre juntos, e ele cuidou dessa mulher quando essa mulher já tinha 90 anos e estava para morrer. Ele cuidou dela, cozinhou para ela, deu banho nela até ela falecer. Eu menciono isso para dizer que ele, embora nos seus livros, nas suas histórias, apareça, cause a impressão de ser uma pessoa extremamente amarga, mal resolvida, na realidade eu não acho que ele é esse cara mal resolvido, eu acho que é o contrário, ele é um exemplo de uma pessoa que conseguiu manter a capacidade de amar. E essa capacidade de amar ele demonstra, por exemplo, com essa mulher. Agora, com a sociedade austríaca no país, foi uma atitude de guerra o tempo todo, uma atitude de briga, de provocação, e provocação violenta. Teve casos, vários processos contra ele, pessoas que se sentiram difamadas nos seus romances, nas suas histórias, manifestações para que as suas peças de teatro não fossem apresentadas, vários e vários problemas. Então ele era aquela pessoa que causava confusão, né? Ele mexia com o sistema. O que para mim também eu acho que não nos permite concluir coisas da sua vida pessoal, da sua vida privada, de como ele é como homem, porque isso também é uma postura. Quer dizer, eu assumo um papel público de briguento, provocador, denunciador. Eu acho que provocador não. Provocador tá cheio de provocador que, eu ponho uma melancia na cabeça, eu me maqueio, eu fico pelado, eu faço não sei o que para provocar. Não, não era provocar que ele queria. Isso seria muito pouco, muito barato. O que ele queria era algo a mais, era denunciar. Então, a sua obra é uma obra séria, uma obra de denúncia e de denúncia de coisas graves. E a reação das pessoas mostra que ele provavelmente estava falando a verdade, havia alguma coisa de verdade naquilo. Então, o que eu queria falar, resumindo, foi que é um grande escritor, que é um gênio, que é fascinante. É fascinante porque todos nós nos identificamos com essas experiências,
São experiências pelas quais, de uma forma ou de outra, todos nós já passamos. É fascinante pelo estilo genial com que ele retrata essas experiências, essa repetição obsessiva, esse encadeamento de ideias que aparentemente parece frouxo, uma ideia se associando a outra, mas que você consegue acompanhar, permitindo então ter esse acesso ao encadeamento de pensamentos das pessoas. Quer dizer, é um acesso mais direto e mais genuíno e mais honesto aos nossos pensamentos, à nossa mente. E eu acho que isso reflete não uma mente doente, mas reflete a mente de todos nós. Eu acho que todos nós temos essa questão da obsessão, da repetição, do pensamento em círculos. Eu acho que isso é uma coisa nossa. Quis dizer, principalmente, que ele, ao contrário do que se possa pensar à primeira vista, ele não é essa pessoa que quer chamar atenção, que quer ser sempre do contra e que tem uma atitude pubertária diante da vida e da cultura, quer dizer, ele fica sempre ali acusando. Não, eu acho que ele é um homem digno, grande, vencedor. Eu acho que é um herói, não é? Um herói e um herói capaz de mostrar amor. Tanto o amor que ele mostra pelo avô, como depois também de forma póstuma pela mãe, as declarações, as explicações que ele faz, né? Quando ele coloca da mãe que morreu, uma tentativa de reconciliação, porque eles tiveram uma relação muito difícil, mas depois, quando ele estava no hospital, ele conta momentos muito bonitos, onde a mãe lia para ele. Então, essa capacidade de se reconciliar, a capacidade de mostrar amor, a capacidade de ser amoroso e de ter sido tão amoroso na sua vida com essa senhora também com quem ele dividiu. Claro que a gente pensa numa relação mãe e filho, né? Sem dúvida, quer dizer, ela foi a mãe que ele não teve, ela foi uma... Mas, enfim, não quero entrar muito nisso. O que fica para mim é que é um exemplo para a gente aprender de como vencer e lidar com todas essas adversidades, com tudo aquilo que a gente fala, mas foi demais, isso foi muito injusto, eu não merecia ter passado por isso. Mas ao invés de eu ter essa postura, é como a rosa que, quando esmagada, ela exala perfume. Eu acho que ele exalou esse perfume, porque embora seja uma obra de tom pessimista, amargo, mas ela é uma obra linda. Ela é uma coisa que esteticamente, ela tem um nível estético muito alto. Por último, é claro, quando a gente fala de autobiografia, todo mundo sabe das limitações. Então, a primeira limitação é a memória. Eu estou me lembrando de fatos que aconteceram quando eu era criança. Eu posso apenas pegar os fatos que hoje me parecem importantes e acabar me esquecendo daqueles outros que na época também foram muito relevantes, mas que hoje eu não tenho muita consciência disso. Então, a seletividade de eu escolher as coisas que hoje me parecem importantes, ou mais ainda, que parecem mais adequadas à tese que eu quero demonstrar. Então, quando ele escreve essa autobiografia, ele escreve um pouco para explicar por que ele é desse jeito, por que ele é tão difícil assim. Então, é claro que ele não vai se recordar tanto dos momentos positivos, onde tudo foi muito bom e onde ele foi elogiado, né? Embora esses momentos estejam também na obra, por exemplo, que ele era o melhor de corrida, que ele corria super bem, né? Então ele sempre era o campeão de corrida e isso fez com que ele fosse recebesse ali um certo prestígio na escola, mas ele fala disso de uma forma irônica e dispensando, tipo, não precisava, né? Eu não fiz isso porque eu gostava, nunca gostei de esporte, detesto esporte, mas eu fazia porque eu ganhava porque as minhas pernas eram compridas, né? Alguma coisa assim. Então ele se recorda das coisas boas, mas sempre nesse contexto de que, no geral, foi tudo muito ruim. Então a gente pode dizer, cara, não exagera, menos, não foi tão ruim assim não, é que você está querendo explicar para as pessoas por que hoje você é difícil. Você está querendo criar o seu próprio mito, né? Então, quem foi Thomas Bernhard? É essa história que eu quero construir. Então, a autobiografia tem isso, tem essa limitação. A gente pode até falar, tá, então eu não acredito tanto nisso não, né? Só que é um tipo de dúvida que a gente pode ter em mente, mas que também não nos ajuda muito, porque esse é o material que você tem. Ou você acredita ou você duvida. Mas o material é esse. E eu acredito.
Eu acredito. Eu também, vou ser bem sincero, eu nem acho que é exagerado. Tá? Ele tem essa coisa de que ele exagerou, de que ele... Mas, para mim, enfim, muito pessoalmente, são 5 obras que compõem a sua autobiografia e elas têm, como eu disse, o tempo todo essa coisa da acusação. É uma crítica muito mordaz ao médico que não deixa ele falar com ele, o médico que não explica o diagnóstico, o médico arrogante, o médico que se acha a grande capacidade, mas então assim, ele ironiza, né, esse médico que é uma grande capacidade, que fez a cirurgia, só que ele observava que todas as pessoas operadas por esse médico acabavam morrendo, enquanto que o outro, que era o assistente dele, que não era essa grande capacidade, sobreviviam. Então ele ironiza, mas quando ele conta os detalhes, por exemplo, do internato nazista, ou quando ele conta os detalhes da sua infância, eu não vejo nisso exagero. Mas é claro que, então, assim, são as ressalvas que a gente faz. A pessoa está escolhendo episódios que lhe permitem embasar a tese que ele está defendendo. Então, a tese é: eu hoje sou uma pessoa difícil, eu sou revoltado, porque vejam tudo que eu sofri, vejam tudo que eu passei. A gente pode colocar essa ressalva. Também a ressalva de que ele está... claro, ele é um escritor, então ele usa ele sabe lidar bem com essa ferramenta escrita. Ele sabe elaborar esteticamente o que ele quer dizer. Ele sabe falar bem, ele sabe escrever bem. Então, é claro que ele coloca de uma forma artisticamente impressionante. Claro, mas isso não quer dizer que seja menos verdade, né? É claro que é uma obra que é feita para o público, então não é como um diário secreto que ele vai guardar para ele, mas apesar disso, de ser uma obra feita para o público, onde a gente talvez possa imaginar que ele está querendo, então, que pode ser um pouco de autoencenação, como eu disse, criar o seu mito, criar a sua história, isso é o que eu quero que vocês saibam de mim, mas apesar disso eu vejo muita verdade, autenticidade, e vejo, então, para mim, por que eu estou fazendo esse vídeo? Principalmente para tomar Thomas Bernhard como um herói, que é uma visão, eu acho que pouco comum que se tem dele. Ele é visto como aquele cara amargo, dificílimo, que meio que antissocial, mas eu acho que essa era uma imagem pública, que na realidade por trás disso era uma pessoa sim com capacidade de carinho, de amor, de vínculo, de capacidade de formar vínculos duráveis, e vejo como um espírito que resistiu, que conseguiu resistir a todo tipo de ataque sofrido durante a mais tenra infância, que é a fase onde a gente cria a nossa autoestima, onde a gente monta a nossa autoimagem. Então, que espírito forte foi esse, que não se deixou destruir.